Bom dia, bom dia, bom dia. Como é que estão para mais um devocional nesta campanha de 40 dias de milagres com Jesus? E hoje vamos falar de um amigo que se chamava Lázaro. Eu vou ler uma passagem que está em João 11, que diz assim: um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, da aldeia de Maria e sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com perfume e lhe enxaguou os pés com os seus cabelos. Por isso as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Aquele que o Senhor ama está doente. Ao receber a notícia, Jesus disse: Essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Ora, Jesus amava Marta e a irmã dela e também a Lázaro. Quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judeia. E os discípulos disseram: Mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejá-lo e o Senhor quer voltar para lá? Jesus respondeu: Não é verdade que o dia tem 12 horas? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se alguém andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Tendo dito isso, aconteceu. Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Então os discípulos disseram: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus falava da morte de Lázaro, mas eles pensavam que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. Por causa de vocês, me alegro que não estivesse lá, para que vocês possam crer. Mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: Vamos também nós para morrer com o Mestre? Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia ficava a mais ou menos 3 quilómetros de Jerusalém. Muitos dos judeus vieram visitar Marta e Maria, a fim de consolá-las por causa do irmão. Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também sei que mesmo agora tudo o que o Senhor pedir a Deus, Ele concederá. Jesus disse a ela: Seu irmão há de ressurgir. Ao que Marta respondeu: Eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Então Jesus declarou: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisto? Marta respondeu: Sim, Senhor, eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Depois de dizer isto, Marta foi chamar Maria, a sua irmã, e lhe disse em particular: Mestre chegou e está chamando você. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi até ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta o havia encontrado. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa a sair, seguiram-na, pensando que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se aos pés, dizendo: Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu que ela chorava e os judeus a acompanhavam e também choravam, agitou-se no espírito e se comoveu e perguntou: Onde vocês o puseram? Eles responderam: Senhor, venha ver. Jesus chorou. Então os judeus disseram: Vejam o quanto ele o amava. Mas alguns disseram: Será que ele, que abriu os olhos ao cego, não podia fazer com que Lázaro não morresse? Jesus, agitando-se novamente a si mesmo, foi até ao túmulo, onde era uma gruta em cuja entrada tinham colocado uma pedra. Então Jesus ordenou: Tirem a pedra. Marta, irmã do falecido, disse a Jesus: Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias. Jesus respondeu: Eu não disse a você que, se cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão sempre, para que creiam que tu me enviaste. Depois de dizer isso, clamou em voz alta: Lázaro, vem para fora. E aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarrados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então Jesus lhes ordenou: Desamarrem-no e deixem que ele vá. Até aqui. É umas
uma escritura grande, um texto grande, mas que dá-nos muitos exemplos daquilo, do amor de Deus para connosco. Quando nós vemos que Jesus, ele também se comoveu, Jesus, ele também chorou, Jesus, ele teve emoções em relação a esta morte deste amigo. Mas sabem, é interessante ver que Jesus, neste episódio, ele demorou, quando foi chamado, ele demorou mais 2 dias onde estava, e ele demorou cerca de 4 dias para chegar ao túmulo de Lázaro. Mas sabem, Jesus, ele nunca se atrasa. Jesus, ele tem sempre o seu tempo. Ele poderia ter saído a correr para um momento desesperante. Ele podia ter saído às pressas e deixar tudo para trás para ir ter com este seu amigo que tinha acabado de falecer. Mas Jesus, ele se preocupa connosco. Ele não deixou de se preocupar com as pessoas onde ele estava, porque a Bíblia diz que ele permaneceu lá mais 2 dias. Mas ele também se preocupou com estes seus amigos, não só com Lázaro, mas também com Maria e com Marta, que também eram seus amigos. E fica com isto, Jesus, ele nunca se atrasa. Tu podes ter o teu tempo, tu podes pensar que ele se esqueceu de ti, tu podes pensar que o tempo dele fazer um milagre, ele já passou, mas todo o seu tempo, todo no tempo dele. E nós temos que confiar que a seu tempo os milagres eles vão acontecer. Assim como aconteceu com Lázaro, em que Jesus chegou e Lázaro ele ressuscitou para a sua família. Mas não te esqueças disto. Jesus ele te ama tanto que ele não se esquece de ti. Então no tempo dele o milagre vai acontecer. Então fica com isto. E que Deus te abençoe e até amanhã para mais um milagre.